Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, Denísio Queiroz, trazendo agora a lição de número 13, Cânticos Finais sobre a Força. Já quero pedir a você, se inscreve no canal, dá essa força aí pra gente, tá pessoal? Nos ajuda aí a chegar aos 2.000 inscritos. O pessoal tá pedindo para que a gente possa adiantar as aulas. Meu tempo tá um pouco corrido, mas eu vou tentar a próxima revista ficar adiantando as aulas, tá certo? Deixa o teu comentário aí e eu mesmo vou responder. Posso até demorar até um dia, mas eu mesmo respondo, tá certo? Então vamos lá, iniciando a lição de número 13. Leitura bíblica com todos, Cânticos de 8, do 1 ao 14. Essa é a revista que nós tomamos por base todas as nossas aulas, tá? Texto áureo, introdução e os nossos pontos. Texto áureo, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura os ciúmes. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Cântico 8:6. Verdade prática. O verdadeiro amor, ou amor verdadeiro, constante, puro e fiel, que une um casal sempre triunfará, pois é forte como a morte, veemente como o fogo, e as muitas águas não podem apagar. Um casal unido, um amor a qual é correspondido, pode ter certeza que será duradouro. Eu fico muito maravilhado quando eu vejo aí pessoas com 30, 40, 50 anos de casamento, né? Que coisa linda. Então vamos lá, nossa introdução. Esses capítulos tratam do relacionamento do casal depois do casamento. O esposo elogia a beleza de sua esposa. A esposa é igualmente ousada nos elogios ao seu marido. A intensidade da sua expressão se aquece, mostrando que a sexualidade não é nem obscena nem vergonhosa. Eu vou fazer um vídeo aqui só falando sobre sexualidade. Tem pessoas que confundem sexo com sexualidade, são duas coisas diferentes, tá certo? Por fim, partilha uma notável visão da natureza do amor. O amor é forte como a morte e duro como a sepultura. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Pessoal, o amor ele supera tudo, como diz a própria Bíblia, tá certo? O apóstolo Paulo diz, olha, ainda que eu tivesse tudo, mas se eu não tivesse amor, para nada serviria, tá certo? E agora os nossos pontos, eu vou pedir a você dar uma olhadinha em casa para a gente ganhar tempo, tá? Nós vamos falar do quarto cântico, quinto e sexto cântico, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto, quarto cântico. A esposa tem outro sonho e nele ouve a voz do seu esposo pedindo para entrar no seu aposento. Ela, porém, já está deitada e mostra disposição para atender. Quando decide levantar-se, constata que ele foi embora. Daí, aflita, ela sai numa árdua procura do esposo e não o encontra. Olha só, vamos lá. Primeira crise. Todo relacionamento, pessoal, está sujeito a crises, tá? Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não achei. Chamei-o e não me respondeu. O versículo 2 começa com a sulamita sozinha em seu quarto. Não sabemos quanto tempo se passou desde a lua de mel, nem por quanto tempo ela ficou sozinha à espera do amado. O texto não esclarece porque Salomão saiu e a deixou. O fato é que ela está deitada em sua cama sozinha e sonha com o amado. Ela dormia, mas seus sentimentos estavam despertos. Ou seja, o primeiro contato no relacionamento, né? Ela fica ali ansiosa. A Bíblia não relata porque que Salomão sai e deixa ela só, mas mostra aqui uma primeira crise que, não sendo administrada, tá, pessoal, pode causar algo bem mais grave. É um sono agitado no qual podemos confundir o que é sonho ou realidade. O fato é que se desenha uma pequena crise. Ela sonhou com seu amado indo embora.
Depois da tentativa frustrada de estar com a sua amada, o esposo se foi. Quando a sulamita cai em si, pede ajuda às mulheres do palácio. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, digam que desfaleço de amor. Ela trilhou um longo caminho desde a sua atitude indiferente para com o seu amado, até que finalmente o reencontrou. Pessoal, vou dar um exemplo bem simplesinho aqui, ó. Quando as pessoas se casam, querem estar junto, querem estar próximo, e muitas das vezes as pessoas querem se fazer de difícil. Você já foi conquistado, você já foi conquistada. Aproveite o relacionamento. Era para se fazer de difícil quando estava namorando, mas já casou, agora vocês têm que aproveitar o casamento. Quando não estão casados, querem se casar porque querem estar perto um do outro. E aí quando se casam, querem se distanciar, não dá para entender. Aproveite bem o seu casamento, tá certo? Então vamos lá, ponto de número 2. O susto que produziu efeito. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, se encontrares o meu amado, que lhes direis que desfaleço de amor. O sonho e o susto provocaram uma mudança de atitude da esposa. Ela saiu desesperada a procurar o marido e focou nos pensamentos positivos de como é belo e encantador o seu amado, preparando assim o ambiente para o reencontro. Ou seja, ela se assusta por ter o seu esposo a procurar e naquele momento ela não fez caso. Após ela sai à procura do seu esposo e encontra, e aí nós vamos ver o reencontro. Quando ela diz que o seu amado era o mais distinguido entre 10.000, está a dizer que ele era o mais distinguido habitante masculino de Jerusalém. Será que você pode dizer que o seu esposo é o homem mais distinguido da sua cidade, do seu país, e que a sua esposa é a mulher mais distinguida da sua cidade, do seu país? Ela tem que ser a mulher mais linda nos seus olhos e ele tem que ser o homem mais lindo nos seus olhos, tá certo? Ele era quem levava um pendão à frente do desfile ou quem liderava o exército ao campo de batalha. 10.000 outros homens o seguiam, todos inferiores a ele. Ele era o capitão, o chefe, o general, o maior e melhor homem. Esse foi o homem que a jovem deixou batendo inutilmente à porta. O homem descrito com todas as metáforas superlativas era ele, o amado da jovem, aquele que deveria ser procurado e trazido de volta ao seu aconchego. Olha só, pessoal, ele ficou na porta, ele foi desprezado. Isso acontece muito quando tá namorando, sabe? Os namoradinhos estão ali, coitado do irmão fica lá na calçada esperando, e a moça fica fazendo uma hora dentro de casa, se fazendo de difícil, querendo estar com ele. Isso é coisa de adolescente, mas acontece, tá, pessoal? Então vamos lá, tópico de número 3. Todos passamos por crises, sempre, em todas as áreas de nossas vidas, pessoal. Nós temos que vencer as crises. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado e o buscaremos contigo? Fica evidente que o relacionamento entre a amada e seu amado, que era romântico, pessoal e particular, estava sendo testado. Passava por momentos de abalo e estremecimento. Todos os relacionamentos passam por períodos de crise, nos mais diversos aspectos. Não tem esse relacionamento que não tenha pelo menos uma crise, qual seja. Se vai ser nos sentimentos, nas relações, da área financeira, qualquer parte, pessoal, sempre o relacionamento pode ter crise, tá bom? No entanto, em vez de permanecer nesse estado, a sulamita se arrepende, experimenta um despertar da sua afeição pelo seu amado e muda de atitude, buscando reencontro. Pessoal, toda vez que tiver um conflito no casamento, você tem que pensar uma coisa, olha, paz de espírito é melhor do que ter razão.
Por que que as brigas continuam? Porque os dois querem ter razão. Se um ceder, se um procurar ter a paz de espírito, a confusão vai parar, que não vai levar em nada essa confusão, tá certo? Humildade, compreensão e perdão são ótimos antídotos para manter o bom relacionamento em todo o tempo, principalmente nas crises. Primeiro, tem que ter humildade para reconhecer que errou, tem que compreender, tem que ter o perdão, pessoal. Senão não vai ser curado, senão não vai ser tratado. Errou, errei, assume, pede perdão, se arrepende, tem humildade e vai ser feliz. O resultado é o reencontro e a reafirmação do amor e da confiança. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Que você possa dizer isso, que você é da sua esposa e a sua esposa é sua, e a sua esposa possa dizer que ela é do seu esposo e o seu esposo é dela. E claro, a igreja do Senhor, possamos dizer que nós somos do nosso amado e o nosso amado, ele é nosso, que é o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então vamos lá agora para o ponto de número 2. Quinto cântico. O breve intercâmbio entre as mulheres e a noiva dá a ela a oportunidade de reafirmar sua confiança no amor fiel do seu marido, a qual seu sonho parecia questionar quando ele se foi. Vamos lá, então, tópico de número 1. Reencontro afetuoso, formosa és, querida minha, como Tisa aprazível, como Jerusalém formidável, como um exército com bandeiras. Olha a forma. Pessoal, isso aqui para a época é a coisa mais linda do mundo. Talvez hoje esse poema aqui, você chegar na sua amada e dizer isso, olha, formosa és, querida minha, como Tisa aprazível, como Jerusalém. Ela vai entender outra coisa. Se ela não conhecer Jerusalém, principalmente nessa época, ainda mais agora que está em guerra, né? O pessoal lá de Israel, ela vai entender outra coisa. Só agora o nome da querida, da amada, da esposa tratada amorosamente por adjetivos é relevante triunfantemente pelo coro que canta. Volta, volta, ó Sulamita, volta, volta para que nós te contemplamos. Resolvido o impasse, o rei retorna à sua esposa, seu jardim. Pessoal, olha uma coisa interessante. Sempre use palavras positivas, palavras que venham dar força, palavras que venham dar esperança. O que tem acabado nos relacionamentos é porque as pessoas ficam maldizendo as outras, mandam palavras de maldição, dizem o que não deve dizer e as pessoas acabam se entristecendo, tá certo? Se não for para lançar uma palavra de bênção, é melhor que nem fale, tá certo? Continuando. Renova votos de bom relacionamento e o amor agora refloresce mais forte do que antes. Sempre quando há reconciliação, o amor volta mais forte, né? Pois esse reencontro, o casal continua a palmilhar o caminho da vida e maturidade nupcial. Isso aqui é interessante, pessoal. A maturidade no relacionamento. Sempre vai ter aquela briguinha, aquela coisinha, mas tem que terminar com uma reconciliação. O casal não pode ficar brigado. Não existe esse negócio de duas pessoas brigadas dentro de uma casa. Casaram para viver juntos e unidos. Se fossem para estarem separados, não deveriam ter casado, tá certo? O esposo toma a iniciativa da reconquista e reafirma o seu amor orgulhoso por Sulamita. Está linda como Tisa e bela como Jerusalém, sendo plenamente correspondido por ela, como se vê na continuação. Hoje em dia, seria inconderosas ou ofensivas comparações poéticas aqui feitas, mas naquele tempo era elogios, que nem eu falei anterior. Hoje, se você fosse fazer esse tipo de comparação, as pessoas poderiam se ofender por causa da questão como está todo o cenário hoje. Mas naquela época, meu amigo, é a coisa mais linda do mundo. Por exemplo, tem um outro texto bíblico que diz assim, ó, assim como foram com as éguas das filhas dos carros de Faraó, eu comparo a ti, amiga. Claro que não daria certo, né? Aí hoje isso aí que você falar, isso ia ser uma ofensa aí grande, tá bom? Continuando, tópico de número 2.
ele tem saudade de mim. Eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. Aqui é a mulher que toma a iniciativa, começando por dizer: eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim, seguindo por um convite direto e sem ambiguidade para a intimidade amorosa. Por isso pediu-lhe que saísse ao campo, onde poderia passar a noite juntos e sozinhos. Vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides e se abre a flor. Se já brotam as romeiras, dar-te-ei ali o meu amor. Agora ela quer um encontro, né? Um encontro ali de intimidade, contemplando os meios naturais. Tá certo? É isso que as pessoas têm que ter. Pessoal, quando você sai de casa, quem ficou tem que ter saudade de você, estar ali esperando. Se você vai trabalhar e volta e não causa saudade de ninguém, tem alguma coisa errada, tá certo? Então agora, continuando, a estação do ano era a primavera, o que fica demonstrando porque as plantas estavam deitando botões. A primavera representa admirável bem o amor jovem dos dois, ainda em seus começos, ainda em florescendo. Pessoal, casou ali, tá florescendo tudo. Dizem que todo começo é flores. Eu não acredito que seja isso não, tá, pessoal? Todo começo não é flores não. Por quê? Porque uma época as flores vai passar. Todo começo ele tem que ser bem alicerçado, ele tem que estar bem preparado para as dificuldades, porque quando chegar nos espinhos, aí as pessoas acabam se rompendo, tá certo? O amor é para a vida toda. Isso toca em uma das necessidades mais urgentes dos nossos dias. Fortalecer o casamento para que possa sobreviver às tempestades, para que quando finalmente se apagar o brilho do pôr do sol, os dois ainda estejam juntos, desejando boa noite um ao outro. Na juventude, êxtase; na velhice, serenidade. Ambos são bons. É preciso cultivar o casamento, sair da rotina, não cair, pessoal, naquela coisa de comodismo, tá certo? O casamento ele não pode ser uma coisa monótona. Vá passear, dê uma volta, vai para um parque, vai tomar um sorvete, faz qualquer coisa diferente, sai um pouco de casa. Muitas das vezes você não precisa gastar muito, vai ali, toma só um sorvete, compra só uma água, muda a rotina do teu casamento, tá certo? E agora, tópico de número 3. A decência do amor. Tomara fosse como meu irmão, que tomou os seios de minha mãe. Quando te encontrares na rua, beijar-te-ei e não me desprezariam. O costume do Antigo Oriente evitava e considerava como conduta imprópria toda demonstração pública de afeto, até mesmo entre marido e mulher. As intimidades eram reservadas para o recesso do lar. Pessoal, muito lindo, muito interessante, né? Eu não podia se abraçar, se beijar na rua. Hoje, infelizmente, as pessoas fazem uma conduta até feia, né? Não é nem agradável. Mas as suas intimidades, elas devem ser feitas dentro do seu lar, dentro do seu quarto, o momento, o casal e a esposa. Sim, mas um pegar na mão, um abraço carinhoso, isso não tira pedaço de ninguém, tá? Claro que a pessoa não vai estar se beijando na rua de uma forma apavorosa, né? Tá certo? Expressar um carinho, expressar uma sexualidade, tudo bem. Existe uma diferença entre carinho e carisma. Se você dá carinho é uma coisa, você tá ali acariciando é outra coisa, tá certo? Então vamos lá. Todavia era permitida manifestação de carinho entre irmãos que, por óbvio, não passariam como suspeita de conduta imoral. Nesse caso, a esposa expressa, apesar por não poder demonstrar o seu amor publicamente, de modo que precisava esperar até entrar a sós para beijá-lo. Ou seja, ela queria beijar na rua, mas não podia, era o costume da época, tá certo? Longe de propor relacionamento
incestuoso com seu irmão. O amor expressa seus sentimentos de maneira decente, dentro dos limites sociais e culturais aceitáveis. Claro, pessoal, que os irmãos poderiam naquela época se abraçar, se aproximar, eram totalmente diferentes, tá certo? Era alguém da família, é alguém que hoje a cultura ainda prevalece, né? Em alguns países o homem não pode tocar em outra mulher que não seja a mãe dele, a esposa ou filha, tá certo? Nem pegar na mão não pode. Então, continuando. Agora nós vamos para o ponto de número 3. Sexto cântico. A estrofe final do livro é um cântico brilhante sobre a natureza e o poder do amor. Vamos lá? O selo do amor. Põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço. Mas aqueles dias havia chegado ao fim. Agora pertence um ao outro e devem ser fiéis mutuamente. Ou seja, tanto o homem ser fiel como a mulher também ser fiel, tá bom? Ele pede que ela o coloque como selo sobre o teu coração e seu braço, pois um selo refere-se ao pertencimento e à proteção, ou seja, uma espécie de identificação que aquela moça estava comprometida. Tanto em tempos passados quanto agora, portanto, ter um selo que representa o noivo sobre o coração e sobre o braço da noiva é uma indicação de que eles se pertencem um ao outro e são o centro da afeição e da proteção recíproca. Pessoal, olha só, você começou a namorar, namore com aquela pessoa, planeje o seu noivado, planeje o seu casamento, tá? Não vá querer ficar, a história do fica entre o cristianismo não pode. Isso não existe. Ah, fica aqui, fica lá, Jesus volta, você também fica, tá certo? Peça a Deus direção para que ele venha direcionar uma esposa e ame-a na sua juventude até a sua velhice, tá bom? E agora vamos para o tópico de número 2. A força do amor. Porque o amor é forte como a morte, duro como a sepultura, os ciúmes, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Ou seja, o ciúme, pessoal, é como fogo, como brasas, tá certo? Mas o amor, ele é forte, ele é resistente. A força do amor e seu poder de resistência são resumidos nesses versos que consideram serem os versos-chave desse livro. Uma das mais importantes passagens bíblicas sobre o compromisso e a natureza do amor verdadeiro, indicando que é forte como a morte. Esta verdade se reflete nos votos proferidos no casamento, os quais ligam o casal até que a morte os separe e apontam para o compromisso de toda a vida assumido pelos dois. Ou seja, os votos que são feitos no casamento, eles devem ser cumpridos. É na alegria, é na tristeza, é na saúde, é na doença, é na riqueza, é na pobreza, é na dificuldade. O amor, ele tem que prevalecer, tá certo? O amor une os dois e esse mesmo amor os mantém unidos. O poder da morte e da cova é invencível, como também o é a força do amor. O livro ensina também que o ciúmes é duro como a sepultura. Esse ciúme comedido se manifesta pelo cuidado mútuo e não deve ser interpretado como negativo ou destinado ao destruir o relacionamento. Conclui afirmando o valor incomparável do amor, dizendo que não se encontra à venda, não tem preço, pessoal. O amor não pode ser comprado, não pode ser vendido, não pode ser negociado, tá certo? Não use o amor como moeda de troca. O muro e a porta do amor. Eu sou o muro e os meus seios como as suas torres. Sendo eu assim, fui tida por digna da confiança do meu amado. Quando a sulamita volta para a casa de sua infância com o marido, lembra-se do que os irmãos diziam ao seu respeito quando ela era mais jovem. Não acreditava que estivesse pronta para se casar,
pois ainda não havia amadurecido. As imagens do muro e a porta são relacionadas à virgindade da moça. Se ela fosse uma porta de fácil acesso, não seria uma noiva adequada. Porém, se ela se mantivesse pura e firme como um muro, poderia entregá-la ao homem que pedisse sua mão para edificar uma família. Olha só, pessoal. Os seus irmãos, sua família não acreditavam que essa moça poderia casar, poderia ser feliz, poderia ter um bom relacionamento e muito menos com o rei, tá certo? Continuando. A Sulamita afirmou claramente que ela era um muro com torres e chegou ao leito conjugal como uma virgem pura. Ao afirmar ser um muro e torre, ela enalteceu sua virtude e honradez ao longo de sua vida, o que a fez digna da confiança do seu amado. Ao concluir o estudo de Cântico dos Cânticos, devemos lembrar que a sexualidade humana é uma dádiva de Deus e que, como tal, revela a sua beleza quando praticada exclusivamente dentro dos limites de um relacionamento amoroso, afirmado numa aliança entre marido e mulher. A sexualidade jamais endossa promiscuidade, mas afirma a fidelidade do amor conjugal conforme os princípios e bênção de Deus. Ou seja, a sexualidade ela foi criada por Deus, é uma dádiva para que isso seja interagido entre um casal, tá certo? Nós estamos finalizando, agora vamos para a nossa aplicação pessoal. Vivemos numa sociedade em que a instituição da fidelidade matrimonial tem sido atacada e a promiscuidade sexual extraconjugal é colocada num pedestal. Temos a responsabilidade de ser exemplo e de prepararmos os mais jovens para um casamento feliz, segundo os princípios divinos. Não podemos calar. Pessoal, todos nós sabemos que quando há um casamento, o princípio de fidelidade ele tem que existir entre o casal. Mas o que é cantado, o que é ensinado hoje? Que casamento é coisa do passado, que casamento é coisa que não se deve mais, que é melhor ser solteiro ou coisas assim. Mas não, isso foge do princípio de Deus. O princípio do Senhor é que haja um casamento e esse casal seja feliz e viva na presença do Senhor, tá bom? E agora nossas perguntas e respostas para finalizarmos. O que a Sulamita queria dizer sobre o seu amado ser o mais distinguido entre 10.000? Resposta: que ele era o homem mais distinto de Jerusalém, o homem mais diferente, né? 2. O que o selo significava? Um sinal de propriedade e compromisso oficial. E 3. O que fica expresso na frase, porque o amor é forte como a morte, duro como a sepultura? O ciúmes. Resposta: a força do compromisso, do verdadeiro amor e o cuidado em relação ao ciúme negativo, pessoal, tá certo? Aquele ciúme obsessivo, que a pessoa não pode sair, que a outra corre atrás, vai trabalhar e fica ligando instante, não. A confiança ela deve existir, o respeito também, tá certo? Que nós vamos agora encerrar a nossa aula. Que Deus em Cristo os abençoe e vos guarde. E até a próxima lição, lição de número 1 da próxima revista. Que Deus em Cristo os abençoe.